Nacional, vai para a Itália, muito jovem ainda, não consegue se firmar. Aí ele vai a Portugal. O Benfica é um clube onde os brasileiros costumam se dar muito bem. A torcida do Benfica adora brasileiros, né? Pediu Jonas, né, que passou um ótimo tempo lá, é o maior artilheiro estrangeiro da história do Benfica. E o Gabigol podia vir nessa linhagem aí. E lá também no Benfica não conseguiu jogar. Por que às vezes isso acontece com o jogador de futebol, Grafa? Um cara que é tão decisivo, faz tanto sucesso aqui no Brasil e há tanto tempo, desde o Santos, não conseguir se firmar depois de 2 oportunidades na Europa? Acho que é muito do clube, né? Acho que ele pegou uma Internacional numa transição, um Inter de Milão numa transição, onde ele não conseguia atuar da maneira como ele atuava no Brasil, porque os clubes europeus, quando vêm buscar os brasileiros aqui, eles vêm por conta do desempenho deles. E você chega lá na Europa, eles querem mudar o seu estilo de jogo para adaptação ao sistema de jogo, a ordem tática. A ordem tática, o Gabriel dificilmente num clube de ponta do futebol europeu iria jogar como ele joga no Flamengo, pela direita, pela esquerda, se movimentando. Existe uma ordem tática lá. Eu acho que isso faltou para ele se adaptar. Eu penso assim, né? Aí, vou falar do clima, da língua. Portugal não tem um problema de língua, que fala português. Ele fala português também. Na Itália tem um pouco da língua. Mas eu creio que acho que é característica, adaptação, estilo de jogo também. Talvez os clubes que ele passou não encaixava com o estilo de jogo dele. Acontece, não tem como. É difícil todos vingarem. Nos 2 times ele teve poucas chances, né? Poucos jogos, assim. Ele não fez muitos jogos, né? Cara, precisa pesquisar, mas ele não deve ter feito 30 jogos, somando as às vezes tem uns azares, assim, o técnico ali... Naquele momento ele pegou o holandês na Inter lá que não era um cara com quem se deu bem, que entendeu ele, que talvez entendesse que precisava dar um pouco mais de tempo a ele, não deu, talvez tenha faltado paciência aos clubes. Eu fico muito, eu não gosto de fracassou, de tal. Pô, o cara não é fácil vingar no futebol europeu. Pois também. Foi lá, jogou, não deu certo, veio aqui, ganhou tudo que ganhou, virou ídolo da maior torcida do Brasil. Voltou para a seleção brasileira pela porta da frente. Muita gente até lamentou que essa mudança de posição, que essa adaptação dele o tirasse da seleção brasileira. Então, acho que não dá para medir só com essa régua, não. Acho que poucos jogadores conseguem ter aqui no Brasil tudo. Hoje em dia, eu falo mais para hoje em dia, na minha época não. Hoje em dia, alguns jogadores, caso do Gabriel, do Gerson, eles têm no Brasil aquilo que na minha época só se conseguia na Europa. A condição de estar num grande clube, brigando sempre pelos melhores campeonatos, recebendo um salário parecido com o que tinha lá. Eu acho que isso também pesa bastante pro sucesso dele aqui, de não ter essa vontade de voltar pro futebol internacional. Sabe que eu falei aqui que ele não deveria ter feito 30 jogos? Fomos pesquisar. Foram 18 jogos. Se a gente somar as passagens dele por Inter e Benfica. Uma temporada em cada time, né? Foram 5 jogos no Benfica, na temporada 17 e 18. E na temporada entre a 16 e a 17, foram 13 partidas pela pouco. Internacional. Não conta uma temporada no futebol europeu ainda. Nunca. É muito pouco para um cara que tem o talento e a qualidade do Gabigol, que é um cara tão decisivo. Olhando de hoje, acho que dá para dizer que faltou mais. Quem errou foram os times, que poderiam ter insistido mais com ele. Também não sei se ele quis voltar também, enfim. Fato é que ele voltou, veio para o Flamengo para fazer muito sucesso e ser um ídolo da torcida hoje, com 2 Libertadores e tantos títulos já no currículo. O Gabigol é um sucesso tremendo no Flamengo. O Flamengo que não vai ter os gols de Gabigol amanhã, porque amanhã o Flamengo joga contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. O jogo acontece lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e a gente vai mostrar aqui a provável escalação do Flamengo. Vejam que muitos nomes não são conhecidos ainda do torcedor, né? No gol estará o Matheus Cunha. A defesa terá o Wesley, Rodrigo Caio, esse sim, muito conhecido do torcedor, está voltando depois de muito tempo, 6 meses afastado dos campos de futebol. O Rodrigo Caio vai voltar nesse jogo contra o Bangu, nesse time quase C do Flamengo, né? Cleiton e Marcos Paulo na lateral esquerda, Igor Jesus, Everton com 2 T's, hein? E Lohan, que é uma joia da base do Flamengo, Thiaguinho, Mateusão e Werton.
esse é o time que não terá, inclusive, o Vitor Pereira no banco. O Mário Jorge estará comandando o Flamengo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Conhece o Lohan, Martim? Conheço o Lohan, você falou no começo do programa. Agora vamos falar do futebol dos adultos e tal. No caso do Flamengo, agora, mais ou menos, mais ou menos. Lohan, 16 anos. É. Ele pode jogar o próximo Sul-Americano Sub-20. Talvez mais 2 ainda. Lohan, que é uma joia da base do Flamengo, né? Jogou copinha, fez 2 gols. Teve seu contrato renovado recentemente, multa altíssima. Há muita expectativa sobre o futebol do Lohan, né? A gente tá vendo o gol dele marcado aí na Copa São Paulo desse ano. Você viu o Lohan jogar, Grafa? Ou ainda não? Não vi jogar ainda, mas ouço muitas coisas boas a respeito desse garoto. E o torcedor vai ter essa chance, então, de amanhã contra o Bangu, ver o Lohan em campo. 280, ele é só uma das atrações. 280 milhões de reais a multa do... Pouco não? Pois é. E a gente vai ter também, cara, a volta do Rodrigo Caio, que ele desperta muitos sentimentos aí do torcedor do Flamengo. É um cara que a torcida tem um carinho, né, pelo desempenho, principalmente no primeiro ano, que foi o ano que ele conseguiu jogar em 2019, fez um grande ano com aquele time do Jorge Jesus. Ele e o Pablo Mari formavam a dupla de zaga do Flamengo. Fato é que depois de 2019, o Rodrigo Caio não conseguiu mais jogar, né? Devido a série de lesões, algumas cirurgias, problemas gravíssimos nos joelhos, e ele acabou entrando poucas vezes em campo perto do que poderia. Isso acaba deixando o jogador, acho que sempre com uma pulga atrás da orelha, com uma dúvida na cabeça sobre o que o corpo aguenta ou não aguenta fazer. Será que eu consigo voltar a jogar no mesmo nível? Diz um pouco sobre esse sentimento, esse mix de sentimentos do jogador, Grafite. É difícil, né? O Rodrigo é um cara super resiliente, né? Por tudo que ele já passou na carreira, vem passando. É um jogador jovem ainda, né? Pro futebol, né? O Rodrigo tem o quê? 28, não? Preciso checar aqui. 29. 29 anos, então. Um jogador que se iniciou lá no Flamengo em 2019, teve um bom ano. 2020 também ele estava fazendo um bom ano, a partir do segundo semestre, né? Começou as lesões, em 21 e 22 foi bem complicado para ele. Em sequência, né? Teve perto de disputar praticamente 2 Copas do Mundo, né? Pelo desempenho, é um cara muito querido tava na lista pela comissão do Tite. Estava cotado, né? Sempre entre os possíveis convocados ali para... Mas joelho é uma situação delicada, né? Eu tive algumas lesões no joelho também, mas não chega nem perto do que o Rodrigo Caio vem passando. E ele voltar agora é uma grande vitória, não só para ele, mas para nós que gostamos de futebol, que o conhece também, que sabe da personalidade dele, da pessoa, da grande pessoa que ele é e grande jogador. Eu fico feliz, tomara que ele possa jogar bem, não sentir nada, possa ser um grande ano para ele, mas realmente é difícil o psicológico. Tem que ter um trabalho, uma base familiar boa, uma boa sustentação familiar dos amigos, dos companheiros do clube principalmente, para voltar a jogar em alto nível. Foram 12 jogos só no ano passado. Bem pouco, né? 10 de julho de 2022, na Arena Corinthians, o último jogo. O Flamengo perdeu 1-0 e é o último ano de contrato do Rodrigo Caio. Termina em dezembro desse ano. Tomara que ele possa voltar a jogar bem e se for do interesse dele do clube, que possa renovar. Exatamente. Ter sequência. Porque o calendário vai ter de sobra. Tem de sobra, porque o Flamengo vai ter que rodar muito aí o elenco. O problema é que ele não consegue ter sequência, né? A todo momento ele é parado por uma lesão, uma nova lesão, uma velha lesão. Tava dando uma olhada aqui nas mensagens de vocês aqui, por meio da hashtag troca de passes. O Live da Roça manda o seguinte: Gabigol foi campeão olímpico, jogando muito. Verdade, foi campeão olímpico naquela seleção que bateu a Alemanha na final no Maracanã. Estava no Santos ainda em 2016. O Jorge Giraldes diz: simples sobre Gabigol, jogador doméstico. Aqui ele pode tudo, lá tem que ser profissional. Gustavo Xavier: muito oba-oba para pouco futebol, Gabi. Fazer gol em estaduais assim é fácil, ser goleador do italiano é outra coisa. Quer ver? Pô, o cara fez gols em finais de Libertadores em 3 decisões, né? Porque aqui perde pro Palmeiras, o gol também é dele, né? Também é dele, é verdade. Não é? É verdade. O gol também foi do Gabigol, exatamente. Ou seja, 3 decisões do Flamengo em Libertadores na era Gabigol. Isso. Ele fez gols
nas 3 decisões. Não é fácil não, meu filho. Continue mandando suas mensagens aqui, que a gente vai mandando pro ar. Vamos falar sobre também o João Gomes, porque o João Gomes está numa situação aí, futuro indefinido. Ele tinha aceitado uma proposta para ir para o Wolverhampton, né, da Inglaterra, jogar na Premier League. O problema é que o Lyon da França também havia feito outra proposta. O Flamengo gostou mais da proposta do Lyon, que é 11 milhões de reais superior à proposta feita pelos ingleses. Só que o João Gomes tem o desejo, e os empresários dele também têm a preferência, o desejo de que ele vá jogar na Premier League, que é a NBA hoje do futebol mundial. Fato é que ele não sabe o que faz, então ele foi reintegrado ao elenco com um detalhe: John Textor, presidente do Botafogo, que também é o dono o presidente do Botafogo, né? Ele é o dono do Botafogo, também é dono do Lyon, foi hoje ao Ninho do Urubu para conversar pessoalmente com o João Gomes para tentar convencê-lo a se mudar para a França e não para a Inglaterra. Quais argumentos você usaria, Grafa, se você fosse o dirigente do Lyon, para tentar convencê-lo a não ir para a Inglaterra, hein? É difícil, né? O futebol inglês aí é a menina dos olhos, né? Do futebol brasileiro nesses últimos anos, né? Muitos brasileiros atuando lá. O Andrei tá indo agora pro Chelsea. Recentemente o Bruno Guimarães saiu do Lyon, foi pro futebol inglês também. Mas é sucesso já no Newcastle. Paquetá, ou seja, tem muito brasileiro lá. É o melhor campeonato do mundo, né? O Lyon está no campeonato francês, que não é uma potência no futebol europeu. O Lyon também, ultimamente, não consegue brigar com o Paris Saint-Germain no topo do campeonato chega a francês Champions League, também. Dificilmente chega a Champions, não vem montando equipes fortes como montava alguns anos atrás. Ou seja, acho que olhando pelo lado técnico, assim, de crescimento, acho que a Premier League vai ser muito melhor para ele, né? Mas tem o lado do Flamengo também, o valor financeiro também. Lógico, para uma chegada no futebol europeu, você chegar na França, no caso que o Bruno Guimarães fez, depois a mudança do futebol pro futebol inglês, beneficia bastante do que você chegar já no inglês. Adaptação, a língua, tudo aquilo. Mas tem que respeitar a vontade do jogador também. Parece que ele bateu o pé querendo ir para a Inglaterra, né? Eu diria para você o seguinte... Quantos argumentos? O Flamengo tem 11 milhões de argumentos a mais para... Acho que o único argumento é o do Flamengo, porque acho que para o jogador hoje é muito difícil você comparar. Vamos supor que o dinheiro seja o mesmo ali, né? Não seja uma proposta do Lyon em termos de grana para o João Gomes muito melhor do que a do Wolverhampton. Talvez pelo dinheiro ele possa escolher jogar no Lyon. Em termos futebolísticos... muito difícil. O único argumento é convencer aí para. O único argumento é você vai jogar num time que vai brigar para não cair, corre risco de cair na Premier League e no campeonato francês pode tentar um time que está mais perto da Liga tá mais perto da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, de jogar torneios europeus que no Wolverhampton não vai conseguir. Então, esse é o único argumento esportivo ali, futebolístico. Mas mas o argumento não me parece razoável. O John Textor falou vou apresentar nosso plano pra ele e tal. Eu acho que é o único argumento possível. Ele é dono do Crystal Palace também, né? Também. Ele é dono de um pedaço do Crystal Palace. É de um pedaço do Lyon, né? Não é total do Lyon. Não, do Lyon é a maioria e do Crystal Palace é um pedaço menor, né? É difícil, né? Acho que o John Textor vai ter que ter bons argumentos, apresentar Lyon pra ele, falar, olha só, morar em Lyon é muito melhor do que morar na Inglaterra, é um pouco menos frio, só se for por aí, viu? Porque acho que tá difícil pro John Textor nessa, não? Será que o torcedor do Botafogo não fica... de repente não dá certo lá, vem pro fogão? E o inusitado dessa era das SAFs, né? Imagina o presidente de um clube ser recebido na sede, no CT do rival, mas para comprar um jogador para um outro clube, não para o Botafogo. Uma situação que poucos anos atrás a gente jamais veria. Sabe que talvez me veio à cabeça que de repente o John Textor chegou lá e falou, escuta aqui, meu filho, você joga um ano no Lyon, se você for pelo menos razoável aí nesse primeiro ano, a gente te leva para o Crystal Palace e você realiza o seu desejo de jogar na Premier League. Talvez seja uma... Tem que garantir que o Crystal Palace não vai cair também, né? Também tem essa, porque o Crystal Palace não é um
Não. Clube que costuma, né, bater o martelo ali e ficar todos os anos na Premier League. É um O Wolverhampton sobe vai e ter a desce companhia do muitos Danilo, portugueses, Matheus né? Cunha. Danilo. Que acabou Não, Danilo não, Nottingham Forest. Danilo Nottingham Forest. No Wolverhampton é uma enxurrada de portugueses. São muitos os jogadores portugueses. O atacante tá lá, tava no Atlético ano passado. Matheus Cunha. O Diego Costa também tá lá, não tá? Diego Costa tá no Wolverhampton? Tá no Wolverhampton. Eu acho Tá. Isso. Diego Costa no Wolverhampton, exatamente Ele isso. e o Matheus Cunha foi pra lá agora, né? Então pelo menos terá, se for pra lá, terá também companhia de brasileiros. Veremos. Pra fechar do Flamengo, vamos falar sobre o goleiro Rossi. Porque o Rossi tinha um pré-contrato já assinado com o Flamengo, mas ele vai jogar pelo Al Nassr até o fim da temporada, lá no meio de junho, né, no fim de junho, e depois chega ao Flamengo no meio do ano, a partir de 1º de julho. Então Rossi jogará esse primeiro semestre no futebol árabe, vai jogar com o Cristiano Ronaldo. O Flamengo tentou muito trazer o Rossi Desde o fim do primeiro ano, né? Ele semestre. tá tentando. E o Riquelme, que quem negocia com o Boca Juniors diz que não é um dirigente fácil de negociar, bateu o pé, nem recebeu os dirigentes do Flamengo em Buenos Aires, não quis nem conversar quando os dirigentes do Flamengo foram até lá, porque não queria liberar o Rossi antes. O Flamengo estava disposto a oferecer $300 mil por essa antecipação da liberação do Rossi. O Boca não quis e agora emprestou para o Al Nassr. Tem que ver se é mais dinheiro ou se ele foi pelo mesmo dinheiro ou por menos dinheiro, apenas para não ceder o jogador para o Flamengo. Veremos.